Boa noite a todos. Então, para darmos início aos trabalhos de hoje, eu vou ler uma mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. A mensagem é de André Luiz. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então, com essa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedir que Ele nos ilumine, nos guie na noite de hoje, nos proteja. E vamos agradecer por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer por todas as coisas boas que temos todos os dias e agradecer também por todos os obstáculos que enfrentamos, que eles nos ajudam a lapidar o nosso espírito e a evoluir. Pedimos que Jesus fique conosco nessa noite e que a gente consiga sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que Jesus sempre esteja conosco, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Entre todos os atributos que são determinantes para a nossa qualidade de vida, eu gostaria de conversar hoje sobre o humor, que é um estado de ânimo que influencia todas as nossas ações e a nossa visão sobre a vida e sobre o mundo. Eu pretendo ser breve, preparei assim, não vai passar de 1h30, brincadeira. E eu vou falar um pouquinho sobre alguns índices, sobre o senso de humor, a perda dele, o mau humor, como a gente pode combater ele e a importância do bom humor nas nossas vidas. Então, Jesus disse, lá em João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é uma expressão que nos serve de orientação fundamental para viver bem. A gente observa que Jesus, ele coloca o ânimo como uma condição determinante para a gente ter paz. Sem falar que quando ele diz, eu venci o mundo, vemos que ele nos quer dizer para que a gente tenha ânimo, né? Porque assim nós também vamos vencer. Então, tem alguns números aqui, dados da Organização Mundial de Saúde, em 2018, já diziam que em 2020 a depressão seria considerada a doença mais incapacitante do mundo. E como doença mais incapacitante do mundo, a gente entende a quantidade de pessoas que são afastadas dos seus trabalhos, sejam eles assalariados ou não, e incapacitados para a vida por conta da depressão. E também, segundo a Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia,
o Brasil tinha 5,8% da sua população com a doença depressão e quase 12 milhões de brasileiros nos vários estados de tristeza que são anteriores à depressão. Um estudo do Ministério da Saúde identificou que, com a pandemia, a depressão entre os jovens, que era de 7,7% da população de jovens, subiu para 14,8%. Então, quase o dobro, né, de jovens deprimidos. Os idosos, que foram a segunda população mais atingida, então passaram de 13,2% para 14,9% de idosos com depressão. Outro dado que eu encontrei fazendo referência a 2013 ainda, dizia que a maioria dos doentes do ânimo são mulheres, 62%, e o ápice da doença, ela se dá para ambos os sexos, em média, por volta dos 44 anos de idade. Então, esses problemas que envolvem o mal do humor, eles são muito complexos e merecem muito a nossa atenção, porque além dos problemas mais profundos, como a depressão e outras patologias, está no humor a base de inúmeros problemas de relacionamento interpessoal, como o de convivência. O senso de humor. Então, o humor. O humor é um estado de espírito. É uma sensação generalizada que pode variar normalmente em todos os indivíduos. A pessoa pode se sentir bem ou mal-humorada, dependendo das circunstâncias externas. A capacidade de manter o senso de humor nas mais variadas oportunidades é um resultado do amadurecimento psicológico que vai nos permitir adquirir valores que são importantes para o nosso equilíbrio, né, o perfeito equilíbrio existencial. A perda desse senso de humor, ela resulta, dentre outras coisas, do estresse, da amargura, do desgaste das emoções, de um vazio existencial, que ele é sustentado por condutas que a gente pode ter como pessimismo, né, caracterizadas pela revolta constante, uma agressividade diante de qualquer incidente, desânimo, desinteresse em torno das ocorrências. Então, Divaldo, ele psicografou da Joana de Ângelis, nesse livro Vida Feliz, essa mensagem em que ela nos diz: esse teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço nos teus atos. Medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Que profundo, né? Joana de Ângelis nos dando essas dicas valiosas. O que a gente pode dizer sobre o mau humor? O mau humor, ele é uma intolerância, raiva, falta de educação, nervosismo, negatividade, irritação. Então, essas são algumas características típicas quando alguém está mal-humorado. Muitas vezes, essa pessoa até se torna um traço da personalidade dela. Em certos momentos da vida da gente, todos nos sentimos assim. Algum evento temporário, como, por exemplo, o barulho da reforma de algum vizinho, uma noite mal dormida, ou uma discussão com alguém que a gente gosta. Isso vai afetar o estado de ânimo da gente, de qualquer pessoa. Segundo os psicólogos, esse tipo de mau humor, ele é normal e ele dura pouco tempo. Quando muito, alguns dias. Quando está relacionado com algum evento externo, geralmente ele costuma passar
quando a situação que desencadeou ele, ela se resolve. No entanto, quando o mau humor ele dura mais de 2 semanas, e não tem um motivo específico e vem com outros sintomas, o indivíduo ele é acometido de um mau humor crônico e passa a maior parte do tempo se sentindo infeliz e insatisfeito. Pode ser um quadro de distimia. A distimia ela é uma patologia, é um subtipo de depressão, considerada crônica e de moderada intensidade. Em geral, ela é caracterizada pela irritação, tristeza, uma falta de agir. É um transtorno menos severo que a depressão, que a depressão maior, né? Mas ela dura mais tempo, ela é persistente, e quem sofre tem um estado de ânimo depressivo crônico, então, por mais de 2 anos. A pessoa pensa que o seu humor foi causado por alguma situação externa, mas as causas, na verdade, são internas. Então, a distimia. Até coloquei ali, você vai dar bom dia para uma pessoa e ela diz, bom dia por quê? Né? Tá bom? O que tem de bom nesse dia? Então, a distimia, além da tristeza e do mau humor persistente, outros sintomas dela podem ser o pessimismo e a tendência em ver sempre o lado ruim das coisas, somatizar, dificuldade de se concentrar, uma falta ou um excesso de apetite, transtorno do sono, sentimento de incapacidade e de desesperança, um cansaço crônico. A característica básica é o fato de o indivíduo apresentar um humor deprimido durante boa parte do dia, na maior parte dos dias. Em um livro de autoria do médico Taki Cordazzi e colaboradores, eles lembram que pacientes que sofreram da doença desde a infância ou desde a adolescência, eles tendem a acreditar que esse estado de humor já é natural deles. E faz parte, eles acham que isso faz parte do jeito de ser deles. E por isso eles não procuram um médico. Então, apesar do humor deprimido e da falta de prazer, eles seguem tocando a vida e continuam sendo eternos rabugentos, né? Então, essas pessoas elas são consideradas, às vezes, como desagradáveis, de difícil relacionamento, que estão sempre a se queixar de algo ou de alguma coisa. Para tratar o transtorno, é necessário buscar um tratamento médico, né, fazer um diagnóstico, tratamento psicológico. Na nossa casa espírita também temos o atendimento fraterno, temos os passes. No livro Diretrizes para o Êxito, Joana, de novo, psicografada pelo Divaldo, ela nos diz que uma pessoa de temperamento irascível, que se irrita com muita facilidade, instável e agressivo, sempre enfrentará dificuldades para conseguir amizades duradouras. Assumindo posturas hostis, irrita-se pela menor ocorrência ou, dominado por constante mau humor, gera situações fraudulentas para descarregar os fluidos doentios de que é portador. Quase nunca se faz amado, tornando-se invariavelmente temido e detestado. Conviver com pessoas assim é um verdadeiro calvário, especialmente se existe algum vínculo de sentimento, né, conjugal ou parceria afetiva. Então, se torna um relacionamento bem complicado. Trouxe aqui para vocês 2 personagens que vocês devem conhecer, dos Smurfs, o Zangado, e o Lula Molusco, que é do desenho do Bob Esponja. É um desenho mais novo, talvez nem todos conheçam, né? Mas eu trouxe porque para a gente analisar um pouquinho o perfil deles. O Lula Molusco é um polvo de aproximadamente 40 anos que trabalha de caixa no Siri Cascudo. É negativo ao extremo, a sua voz é anasalada,
anda sempre entediado e possui manias excêntricas. Ele acredita que todos à sua volta são insuportáveis, principalmente o seu vizinho Bob Esponja, que está sempre alegre, e o seu amigo Patrick Estrela, que considera lerdo demais. Ele é impaciente, intolerante, insatisfeito e controlador. Então, essas são algumas características presentes nesse personagem, que, na verdade, representa bem o nosso cotidiano. Por que eu trouxe esses exemplos? Porque, geralmente, se a gente for analisar, nós estamos cansados em todo o tempo. Nós vivemos entediados, por vezes sem vontade, trabalhamos para sobrevivermos, e na maioria das vezes isso não é prazeroso. Estamos fechados para as coisas do mundo, e as pessoas à nossa volta nos deixam irritados, às vezes sem qualquer motivo, e sem perceber, nós nos tornamos centralizadores, onde a gente acha que nós somos perfeitos, intocáveis, e que o problema são os outros, e não em nós mesmos, né? Então, apesar do Lula Molusco ser um personagem de ficção, é notório perceber que ele possui diversos problemas na sua personalidade. E esse fato é muito comum na sociedade em que a gente vive. Joana, através do Divaldo, também diz nessa mensagem chamada agressividade. Vivem-se na atualidade os dias de descontrole emocional e espiritual no querido orbe terrestre. As pessoas mal suportam-se umas às outras, explodindo por motivos irrelevantes, sem significado. Aumenta assustadoramente a agressividade, nesses dias, nos grupos humanos, sem que haja um programa de reequilíbrio, de harmonização individual ou coletiva. Com isso, espíritos irresponsáveis e frívolos aproveitam-se das vibrações deletérias e misturam-se com esses combatentes perturbados, aumentando-lhes a ferocidade e estimulando-lhes os instintos inferiores. Torna dócil a tua voz nestes turbulentos dias de algazarra, e gentis os teus gestos ante os tumultos e choques pessoais. Jesus assinalou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Suavemente permite que a mansidão domine os territórios das tuas emoções, substituindo esses infelizes mecanismos da inferioridade moral pelos abençoados valores da verdade. Como que a gente pode combater o mau humor, então, né? O Roosevelt, o Fato Thiago, no livro Você é o Humor que Você Tem, que é esse aqui, foi um dos livros que eu me baseei para minha pesquisa, ele apresenta 10 passos para ajudar no combate ao mau humor. Segundo ele, a autoajuda é, na verdade, a única ajuda. Então, ele diz assim: reconheça o mau humor em você, em qualquer intensidade. Identificar as causas do mau humor também é muito importante no combate a ele, né? Muitas vezes a gente está tão estressado e mal-humorado que a gente não para pensar quais são as causas desse estado de ânimo que a gente está tendo. E, frequentemente, são motivos bobos, motivos passageiros, que não merecem tanta atenção. E quando a gente verifica a razão do problema, a gente é capaz de decidir se vale a pena esse desgaste ou não. E é bem provável que não vale a pena, que a coisa era tão pequena que não vale a pena a gente se sentir assim. Refletir sobre os nossos sentimentos, a reflexão e a compreensão das nossas emoções, elas podem nos ajudar a modificar os nossos pensamentos. E se os nossos pensamentos mudam e são mais positivos, o impacto que as experiências vão ter na nossa vida serão menores. Praticar exercícios físicos... isso é outra coisa. Aqui, você tem a responsabilidade pelo seu estado. Apague a ideia de ser vítima.
É outra coisa que ele nos orienta. Comece a resolver seu problema agora, não deixe para depois. Ao chegar em qualquer lugar, prepare-se para mostrar bom humor. Reveja as palavras que você mais utiliza e escolha aquelas que inspiram bom humor. Procure ajuda espiritual ou médica, se for preciso. Ao reconhecer o mau humor nas pessoas, não critique e, em silêncio, mostre comportamento diferente. Essa é difícil, né? Reveja seus hábitos e busque qualidade de vida através de suas escolhas. Isso que eu queria falar, que praticar exercícios físicos é um hábito também, que a gente sabe que quando praticamos algum tipo de exercício físico, o nosso corpo libera neurotransmissores, como a endorfina, serotonina, dopamina, noradrenalina, que eles vão ser responsáveis, que são os responsáveis pelo bem-estar, o estado de ânimo, o nível de energia. E além da atividade física diminuir a ansiedade, ela deixa a gente mais tranquilos e relaxados. Então, rever os nossos hábitos, né? A oração é uma ferramenta importante para a gente ter o contato com Deus, que deve ser constante. Mesmo se houverem recaídas, não desista de você e comece de novo a promover a sua mudança. Encontrei outros também, né? Como também dormir bem e ter um bichinho de estimação. Não precisa ser um assim tão carrancudo que nem aquele que está ali, né? Mas, segundo psicólogos, ter um cachorro ou um gato pode melhorar o nosso estado de ânimo. Então, vamos adotar bichinhos de estimação. Podem nos ajudar com o nosso humor também. E o bom humor? Vamos falar de coisas boas também, não só de coisas ruins, né? O bom humor é uma característica das pessoas que vivem de maneira mais leve. Cultivam atitudes de cortesia, de gentileza, são hábeis em desenvolver emoções positivas, recordam com mais frequência aqueles momentos bons que elas viveram, procuram transmitir serenidade e esperança para aqueles com quem elas convivem. Independente de nosso benefício direto e pessoal, desenvolver a capacidade do bom humor vai propiciar uma melhor condição de convivência com as outras pessoas e gera também elementos bem-humorados à nossa volta. Afinal, um humor saudável é envolvente e cativante. Quem que não gosta de ter pessoas bem-humoradas do lado, né? O humor eleva a nossa questão espiritual e atrai para nós outros seres que experimentam a paz e a beleza de uma vida feliz. A vida moderna, ela, com as suas sofisticadas exigências, ela propicia muitos conflitos que podem ser evitados mediante a nossa autoconsciência e a vivência do senso de humor. A forma natural e positiva para encarar as ocorrências do cotidiano. O senso de humor estimula o prosseguimento dos objetivos, vencendo dificuldades e obstáculos com o otimismo de quem confia em si, nas próprias possibilidades e na capacidade de renovar-se para não estacionar. A existência física é uma larga experiência a que o espírito é submetido com o fim de lapidar as suas imperfeições e adquirir estruturas elevadas de conduta. Ante as luzes do cristianismo, que se fundamenta no amor, todo o esforço ele deve ser empregado para a lapidação das más inclinações, que vai permitir a conquista dos atributos que Jesus deu forma nos ensinamentos dele, né? E na convivência, deu o seu exemplo. Por isso que no Evangelho de Jesus, a questão moral é tão importante, porque através da transformação interior que a gente vai ser mensageiro da alegria e da gentileza. Jesus permanece, até hoje, como o homem mais gentil que a humanidade já conheceu. Todo o seu apostolado é um hino de exaltação e ao equilíbrio, à harmonia, à gentileza. Ele passou por tanta coisa e a gente não consegue achar uma passagem
que ele respondeu de alguma forma errada, brusca, ou que foi mal educado. O humor é a menor distância entre os homens. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa foi uma mulher fantástica, né, que sempre levou as dificuldades dela com muito humor. E ela sempre enfrentou essas dificuldades com bom ânimo. E nós temos diversos exemplos de pessoas que podem nos inspirar a gente a levar uma vida com mais leveza e com bom humor. Francisco de Assis, também, que o codinome era Irmão Alegria. O Chico Xavier, que foi o bom humor em pessoa, né? E quem conviveu com ele diz que ele gostava de umas piadas que não eram assim tão engraçadas, mas que as pessoas acabavam dando risada porque a forma como ele contava e o bom humor que ele tinha tornava a situação engraçada. O Chico, ele tinha diversas histórias e passagens engraçadas que podem nos inspirar. Todo mundo sabe que o Chico passou uma vida muito difícil, né, do começo até o fim. Desde a sua infância, ele sempre foi encarando com positividade, com episódios de alegria, de pequenas anedotas que ele fazia, né, nos fazendo rir até hoje quando a gente lê ou quando vê uma palestra dele. Então, eu vou contar uma história para a gente nos inspirar um pouquinho no Chico Xavier. Acho que a maioria talvez conheça, mas é uma passagem contada por Marcel Souto-Maior, que foi quem escreveu vários livros sobre o Chico, e um dos filmes do Chico tem por base o seu livro também, do Marcel. Ele conta, então, que o Chico, como tinha essa vidência muito grande, ele não distinguia muito quem era espírito de quem era vivo. E de tão aparentes que os espíritos apareciam para ele, né, de tão clarividente assim que ele era, ele estava bem idoso lá no Centro Espírita da Prece. Diz que ele já não saía mais, ficava lá sentadinho. Até tem algumas imagens no YouTube dele lá, bem velhinho, as pessoas carregando ele de um lado para o outro. E ele ficava lá horas e horas sentadinho, recebendo as pessoas, autografando também, né? Ele beijava as mãos de cada um que chegava. E muitos dizem que nem conseguiam falar nada, só de se aproximar dele, começavam a chorar, assim, uma emoção muito grande pela vibração tão elevada desse espírito. E então chegou uma senhora para falar com ele, ainda mais velhinha do que ele. E então ele, muito respeitoso, muito acanhado também, né? Com todo cuidado para não magoar a pessoa, não ofender. Ele pegou nas mãos daquela senhora e falou: "Me desculpa pela pergunta que eu vou lhe fazer, mas eu preciso fazer essa pergunta. A senhora está viva ou a senhora está morta?" Querido, e aí a senhorinha sorriu e disse para ele assim: "Eu estou muito viva, Chico." E ele, sorrindo, disse: "Graças a Deus, continue assim por muitos anos ainda." Então, o Chico era essa graciosidade, né, em pessoa, com todos os problemas que ele teve, inclusive de calúnia que ele passou, né, de tudo que a gente pode imaginar, ele sofreu, mas sempre manteve o bom humor. Queria falar para vocês um pouquinho também sobre o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Então, um menino de 1,83 m, ia frequentemente para frente do espelho, batia no peito e dizia: "Ê, Tarzan!" Quando ninguém olhava, aí saía. Quando passava de novo no espelho, ninguém estava vendo: "Aê, Tarzan!" Se olhava e admirava os seus músculos, a sua beleza física. Até que um dia, numa palestra que ele estava assistindo num centro espírita, no meio da palestra, o orador, mediunizado, disse assim: "Eu vim dar um recado ao Tarzan, que está na plateia." E ele sabia que era ele, né? Então o palestrante continuou:
Tarzan, prepare-se para a selva do sofrimento que virá. E a partir daí, o Jerônimo Mendonça, então com 15, 16 anos, começou a sentir as dores fortes da artrite reumatoide severa, que iria acamá-lo por mais de 25 anos. Ele passou pelas muletas, pela cadeira de rodas, e depois ele ficou numa maca, não conseguia mais se mexer. Ele movia só a cabeça, né? Ficou tetraplégico. Dormia apenas uns 40 minutos por dia, porque ele tinha fortes dores. Aí ele conheceu... depois ele ficou cego também, né? E só podia falar. Ele conheceu a doutrina espírita com 15 anos e por 35 anos ele divulgou o espiritismo através de palestras por todo o Brasil. Ele saía de Minas Gerais, numa Kombi, de maca, os amigos levavam ele. Uma maca com uma inclinação de 30 a 45 graus. E ele palestrava e cantava nas cidades onde ele conseguia chegar. Onde ele conseguia, ele ia. Ele ficou conhecido, então, pelo bom humor e pela sua resignação. Era um exemplo de uma pessoa que se sustentava na fé, um espírito comprometido. Ele tinha a capacidade de rir dele mesmo, né? Chamava atenção, isso chamava atenção, servia de exemplo daquela pessoa que compreende os motivos do seu sofrimento, né? Aceita o seu sofrimento com resignação. E mesmo com todo o quadro de dificuldades que ele passava, ele tentava sempre ir além de alguma forma, né? Sempre se superar. E porque na condição de tetraplégico, ele conseguiu fundar uma gráfica, uma creche, um centro espírita, um trabalho de sopa para as pessoas que ele assistia, além de gravar LPs naquela época, né? E de ter publicado 6 livros. Ele ditava, né? E depois, além das palestras que ele fazia do Centro-Oeste até o Paraná. Então ele tinha a capacidade de abrir corações e mentes e chamar a atenção das pessoas. Muitas pessoas que viam ele, às vezes tinham ideia de suicídio. Depois que viam ele, elas acabavam desistindo, porque aquilo era uma coisa assim, um ânimo, ele passava um valor para a vida tão grande que as pessoas paravam e pensavam, né? Mudavam as suas vidas. Então o Jerônimo, ele sabia que ele teve no seu processo evolutivo grandes dificuldades morais. Ele era muito amigo do Chico, conhecido do Chico, e o Chico, ele conhecia a sua trajetória, né? Então, numa única encarnação, ele aceitou resgatar muitas dívidas, né? Ele entendeu que não adiantava nada se revoltar contra Deus, apesar de estar ali daquele jeito, né? E começou a falar de Jesus para as pessoas, realizando lindas palestras sobre o Evangelho, sempre com muito bom humor, com alegria, dando um exemplo assim de fé para todos aqueles que podiam andar e enxergar, né, que ele não podia. E o Jerônimo Mendonça acabou desencarnando em 1989. Então, gente, sem bom humor, todas as questões que envolvem a vida ficam sem significado ou valor, e a existência se torna mecânica. Muitas vezes a gente justifica as dificuldades naturais da vida, os problemas, as dores. A gente justifica isso para manter o nosso mau humor, né? Eu sou mal-humorado porque eu tenho dores, porque eu sou doente, porque eu não tenho dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. E a gente ignora que a vida, para ela ser plena, ela não tem que necessariamente estar com ausência de problemas. A gente sabe que Deus, ele é soberanamente justo e bom. E então, tudo o que nós passamos está, de certa forma, sendo visto por ele. É claro que ele sabe de tudo, né? O que acontece é que nós temos o livre-arbítrio e consciência. E tudo que a gente faz na Terra usando o nosso livre-arbítrio
Nós também temos que entender que aquilo que eu semeio, eu vou ter que colher. Nós somos livres para semear, mas aquilo que eu vou ter que colher exatamente aquilo que eu plantei. Temos as provas para testemunhar o nosso entendimento da lei de Deus, mas também temos as expiações, né, que são as dores, justamente para testemunhar que nós queremos reajustar a nossa consciência diante da divindade, que é sempre justa e misericordiosa. Adquirir o bom humor, adquirir o humor saudável, é conquista que necessita tempo. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir levar a vida totalmente positiva e sair sorrindo e cantando, né? Precisa tempo, determinação constante. Alegrias infinitas nos aguardam. Aguardam aqueles que aprendem a se manter alegres, independente das situações externas. A gente pode começar, né, essa proposta de escolher o estado de ânimo que a gente deseja viver. A gente pode abrir os olhos de manhã e reclamar que a gente tem que levantar e trabalhar, ir para a escola, né? Se está chovendo, se faz frio, se está quente. Ou a gente pode agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade. Agradecer por essas oportunidades que a gente tem, para que a gente consiga lapidar o nosso espírito, que ainda precisa ser melhorado em nós, né? Então, a gente tem que procurar ver a beleza na chuva que está caindo, molhando a terra, no sol que vai embelezar, vai clarear os nossos dias. E, aos poucos, ir mudando a nossa forma de ver as coisas, para que a gente possa despertar em nós sentimentos agradáveis, de amor e de paz. Além, então, do benefício que a gente tem com um bom humor, né? Viver com alguém que tem bom humor, alguém de bom humor, é um privilégio. Então, seja você o privilégio da vida de alguém. Então, meus irmãos, do meu tema seria isso. Eu convido a todos para se sentarem confortavelmente nas cadeiras, fecharem os olhos e vamos mentalizar a figura do Divino Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, e vamos pedir força e coragem para enfrentarmos todos os obstáculos do dia a dia. Que Ele nos ajude a enviarmos um pouquinho do amor que sentimos em nosso coração para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, pela prova da doença física, nos hospitais ou em casa, que elas tenham força e coragem. Enviamos um pouco de amor para todos os idosos e pessoas que se sentem abandonadas, que elas possam contar com almas e corações bondosos. Por todas as crianças, para que recebam carinho, se sintam seguras e amparadas. Pelos nossos familiares, nossas casas, nossos locais de trabalho, que se encham de luz e de sentimentos de paz e de amor. Agora voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos. E te pedimos, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender
que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, os nossos trabalhos hoje estão encerrados. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima oportunidade.